Bom dia, irmãos. A paz do Senhor seja com cada um dos irmãos, cada família que participa conosco nesta manhã de domingo, nesse estudo bíblico. Nós demoramos um pouquinho para iniciar, porque tivemos alguns probleminhas técnicos, mas graças a Deus já está tudo resolvido. Quero dar as boas-vindas a você que nos visita por esta manhã, participando conosco aí no chat. Aproveite para dar bom dia aos irmãos que aqui estão, vai manifestando a sua presença aí no chat, dando o seu bom dia, expressando a paz do Senhor Jesus uns aos outros, para que nós possamos interagir uns com os outros. Esta manhã de domingo nós estamos priorizando esse momento de estudo bíblico, estudo da palavra do Senhor, nesta belíssima série de mensagens, chaves para o crescimento espiritual. Como nós vamos funcionar agora na parte da manhã? Nós vamos ter 3 momentos. Esse momento de introdução, palavra de boas-vindas, e um momento de oração. Logo após nós vamos iniciar o estudo, e o estudo será dividido em 2 partes. A primeira parte, e após a primeira parte nós teremos uma pausa para um momento de oração, não é? Dentro dos propósitos que nós estabelecemos no tempo de buscar. Esse mês de março, estamos aí neste propósito de tempo de buscar, oração, jejum, leitura da palavra. Após esta pausa, nós vamos para a segunda parte do estudo, encerrando assim o estudo desta manhã. E logo após o encerramento, nós teremos mais um momento de oração. Então, quero pedir a você, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos visita, que é muito bem-vindo em nosso meio, coloque aí no chat motivos de oração. Se você quer compartilhar com a Igreja de Cristo motivos para orarmos por você, não somente agora, mas ao longo da semana, coloque aí no chat. Nós temos ali irmãos que estão anotando esses motivos e faremos questão de orar por vocês no decorrer da semana. E se você também no decorrer da exposição quiser fazer alguma pergunta, faça a sua pergunta, né? Na medida do possível nós vamos respondendo a estas perguntas que aqui foram lançadas. Dito isso, nós vamos iniciar esse momento muito oportuno para estudarmos a palavra do Senhor. Amém, meus queridos? Que Deus possa falar grandemente ao seu coração, porque é propósito do seu Pai, do nosso Deus, o nosso crescimento espiritual. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos pela esta manhã, dia do Senhor, manhã que o Senhor permite ao seu povo, os irmãos que aqui já estão, cada um deles, cada uma das famílias aqui representadas, Pai, que o Senhor esteja indo de encontro, manifestando a Tua graça, que Teu Espírito Santo esteja tocando nestas mentes e corações, na vida da Valéria, na vida do pastor Felipe, ó Pai, na vida do Edson Júnior, da Solange Norman, na vida do pastor Pedro Sete, Pai, na vida da Alexandra Moreira, na vida da Rosane, da Andresa, da Patrícia, Pai, que o Senhor esteja tocando na vida do Pardim, da Rosângela, do Yuri, do Antônio Gomes, da Marisa Abrantes, ó Pai, da Sandra Mara, que o Senhor esteja indo de encontro ao presbítero Eduardo, a Carla Neves, ó Pai, que o Senhor esteja tocando nesses corações, nessas mentes. Estamos aqui reunidos nesse momento, ainda que virtual, mas reunidos em torno à Tua palavra. Que o Senhor esteja abençoando esses irmãos que aqui estão participando, que foram citados, cada família aqui representadas, ó Pai, que a Tua mão de poder e graça esteja sobre nós, trazendo renovo, trazendo cura, trazendo livramento nesses tempos, ó Pai, de aflições, nesses tempos de, ó Pai, de provações. Traga livramento, mas sobretudo, traga a nós, a nossa mente, ao nosso coração, a certeza e a convicção de que o Senhor é conosco, de que o Senhor é por nós, para que jamais venhamos perder a esperança, jamais venhamos deixar de vislumbrar o nosso alvo, que é servir ao Senhor, independente das circunstâncias. Abençoe esses queridos irmãos e irmãs que aqui estão, aqueles que ainda vão chegar, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, e que esse tempo, esta manhã, seja frutífera em nossas vidas. Assim oramos, colocando as nossas vidas em Teu altar, clamando a intervenção do Senhor sobre o povo do Senhor, sobre as famílias da igreja, sobre as famílias que nos assistem. Pai, nós somos totalmente carentes de Ti,
Nós somos totalmente dependentes do Senhor e contamos mesmo com a tua misericórdia em tempos, em dias de desafios. Nós queremos glorificar o teu santo nome. Nós queremos testemunhar nossa fé no Senhor e que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja tocando em nossas mentes e corações, guardando-nos, ó Pai, do desespero, da ansiedade, da insegurança, mas fortalecendo-nos para que sejamos instrumentos da Tua graça e da Tua misericórdia àqueles que estão ao nosso redor. Essa é a nossa oração e o nosso pedido nesta manhã. E assim, ó Pai, consagramos esse estudo bíblico ao Senhor, entregando nossas vidas em Tuas mãos, clamando a Ti que Teu Espírito Santo fale conosco, que Teu Espírito Santo ministre Tua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tempo de buscar é tempo de orar. É tempo de jejuar, é tempo de meditar na palavra do Senhor. Por isso nós teremos esses 3 momentos de oração nesta manhã. Então, lembrando aos irmãos que após a primeira parte do estudo, nós teremos mais uma pausa para um momento de oração. E assim vamos compartilhando motivos de oração. Pode partilhar aí no chat quais são as suas necessidades de oração para que a igreja do Senhor esteja abençoando a sua vida por meio desta ferramenta, dessa comunicação com Deus Pai, que é a oração. Então, quero dar mais uma vez aí boas-vindas aos irmãos. Nós temos aqui muitos queridos que estão participando. Citamos alguns durante a oração, algumas famílias. Que Deus fale grandemente a vida de cada um de vocês. E que você possa compartilhar o link desse estudo com sua rede de contatos, com seus familiares, com seus amigos, para que eles também sejam abençoados pela palavra do Senhor. Amém, igreja? Que Deus abençoe grandemente nossas vidas e nos dê um tempo frutífero em sua presença. Quero lembrar que nós estamos participando dessa série de mensagens, chaves para o crescimento espiritual. Irmãos, crescimento espiritual. Se eu perguntar para você, o que é para você crescimento espiritual? Qual é a sua resposta a essa pergunta? O que é crescimento espiritual? Partilhe aí no chat. O que é crescimento espiritual? Nós estamos partilhando esse momento porque esta é a vontade do Senhor para a sua vida. Deus nos chama como filhos e como um pai, Ele quer ver os seus filhos crescendo, amadurecendo. O que é para você crescimento espiritual? Nós estamos nessa série de mensagens compartilhando chaves para o crescimento espiritual, visando o seu crescimento, visando o nosso crescimento, o nosso despertamento para essa caminhada. Crescimento espiritual é necessário ao povo de Deus. Eu quero reforçar aos irmãos, então, o que é crescimento espiritual. Você já compartilhou com a sua família? Qual é o seu entendimento sobre crescimento espiritual? Mas crescimento espiritual, irmãos, é algo que nós precisamos refletir. E crescimento espiritual é estilo de vida aliado à nossa posição em Cristo. Preste bastante atenção nisso, nessa definição. Crescimento espiritual é estilo de vida associado, alinhado com a nossa posição em Cristo Jesus. Em Jesus Cristo, irmãos e irmãs, em Jesus Cristo a nossa posição é perfeita, porque Jesus Cristo é perfeito. Amém ou não amém? Em Jesus Cristo a nossa posição é perfeita e é absoluta. Ela é perfeita porque nós estamos em Cristo e Cristo é perfeito. E ela é absoluta porque das mãos do Pai ninguém pode te arrancar. Todo aquele que pertence a Cristo está seguro nas mãos de Deus. Por isso a nossa posição em Cristo é perfeita e absoluta. E nós precisamos entender essa verdade, porque essa verdade traz paz, traz consolo, traz conforto aos nossos corações. E diante dessa verdade, irmãos, o Pai, aquele que nos conforta,
aquele que nos consola, aquele que nos sustenta, aquele que te ama de tal maneira. Ele quer que você reflita essa posição em uma experiência contínua e progressiva. Deus quer o seu crescimento espiritual em uma experiência contínua e progressiva. O nosso Pai, o nosso Deus é o maior interessado no crescimento de seus filhos, no amadurecimento dos seus filhos. E o crescimento tanto em qualidade quanto numérico. Isto é o que chamamos de crescimento espiritual. Estilo de vida alinhado ou alicerçado em nossa posição em Cristo. Ou seja, o meu estilo de vida, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu transmito para a sociedade, precisa estar alicerçado e alinhado com a minha posição em Cristo, com aquilo que eu sou em Cristo Jesus. Ou seja, cristianismo precisa impactar a nossa vida no dia a dia. Precisa impactar o nosso estilo de vida. Não somente o que falamos, não somente como vestimos, mas tudo o que somos, tudo o que temos. Por isso eu uso a expressão estilo de vida, é um todo. É um contexto amplo e profundo. Crescimento espiritual, meus queridos e minhas queridas, não é uma coisa mística, que acontece da noite para o dia, que acontece por meio de ritualismos. Crescimento espiritual não é uma coisa mística e tampouco uma coisa sentimental. Crescimento espiritual também não é uma prática ritualística devocional. Ou tão somente, ou tão pouco, ou muito menos, crescimento espiritual não é questão de efeitos psicológicos, mudanças meramente psicológicas. Não. Crescimento espiritual vem somente através da compreensão e da prática de princípios dados pela palavra do Senhor, pela palavra de Deus. O crescimento espiritual só vem através dessa compreensão da palavra do Senhor e do exercício da vontade de Deus em nossas vidas. É o que chamamos de prática, do viver como cristão. Então, o crescimento espiritual vem através dessas duas coisas: compreensão da vontade do Pai e exercício e prática dessa vontade do Pai em nossas vidas. Irmãos, olha que coisa linda. As bênçãos ilimitadas que estão à mercê do povo de Deus estão depositadas num recipiente divino, que é facilmente aberto por uma série de chaves muito importantes. Daí o título da nossa série de estudos, Chaves para o Crescimento Espiritual. À medida que utilizamos estas chaves, nós destrancamos portas. Portas são abertas, acessos são concedidos. Como o próprio Senhor Jesus diz, batei e abrir-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Chaves para o crescimento espiritual são atitudes que precisamos exercitar, viver, experimentar, para recebermos bênçãos da parte do Pai. E essas bênçãos estão disponíveis aos filhos de Deus. Então esteja pronto para descobrir as riquezas de Deus em Cristo Jesus, a favor da sua caminhada, a favor da sua vida. Nós meditamos, irmãos, na primeira chave nessa série de mensagens. A primeira chave que nós abordamos foi a chave mestra. Viver para a glória de Deus. Lembram-se dessa mensagem? A chave mestra. Viver para a glória de Deus. Essa é a chave que destranca todas as portas, que abre todas as portas. Viver para a glória de Deus. E hoje nós vamos estudar uma extensão do que é essa chave mestra. É a quinta chave para o seu crescimento espiritual. Como glorificar a Deus? Isso não é uma pergunta, é uma resposta, é uma afirmação. Como glorificar a Deus? Eu e você precisamos estar em sintonia com
esta disposição de mente e coração de como glorificar a Deus. É a quinta chave da nossa série de mensagens, né? Crescimento espiritual. Mas antes de meditarmos, irmãos, nessas atitudes, no que se espera de uma pessoa que vai glorificar a Deus, antes de meditarmos nesse aspecto, eu e você precisamos responder a uma pergunta. Preste atenção nessa pergunta. Por que glorificar a Deus? Você pode compartilhar aí com a pessoa que está ao seu lado? Por que glorificar a Deus? Compartilha. Qual é o seu entendimento? Por que devemos glorificar a Deus? Antes de trilharmos o caminho para a glória de Deus, precisamos estar conscientes do porquê devemos glorificar a Deus. Qual é o motivo? Qual é a razão? E a Bíblia é muito clara sobre isso. Por que glorificar a Deus? Veja o que diz Gênesis capítulo 1, 27. Diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quando você lê esse versículo em Gênesis 1, 27, o que vem à sua mente? O que salta no seu coração? Compartilhe aí no chat. O que vem à sua mente quando você faz essa leitura de Gênesis 1, 27? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. De que forma? À sua imagem, à sua semelhança. Responde para mim. Responde aqui no chat. Qual é a razão de uma imagem? Qual é o propósito de uma imagem no espelho? Depois você chega na frente de um espelho e contemple a sua face e pense com você mesmo. Qual é a razão desta imagem? Você pode observar na tela do seu celular, se você está acompanhando pelo celular, que você vai ver a sua imagem refletida nessa tela. Qual é a razão desta imagem refletida na tela do seu celular? Já parou para pensar nisso? Qual é a razão de Deus ter te criado à sua imagem e semelhança? Meus queridos, o propósito de uma imagem é refletir. Refletir o quê? O original. Quando você vai diante de um espelho, a sua imagem está refletindo a sua pessoa. Logo, Deus nos fez a sua imagem para refletirmos a sua pessoa em toda a criação. Olha que coisa linda. Deus te fez a sua imagem para que você refletisse a pessoa de Deus na sua caminhada, na sua existência. Ou seja, a imagem serve para apontar, o reflexo da imagem serve para apontar o original. Diante de um espelho, o que é mais importante, você ou a sua imagem refletida? Entendeu a profundidade dessa expressão colocada em Gênesis 1, 27? Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, para que nós pudéssemos refletir a Deus. Ou seja, o propósito é refletirmos Deus. Deus fez os seres humanos à sua imagem para que o mundo se enchesse de refletores de Deus na terra, de refletores da glória de Deus na terra. Se nós pensarmos nesse aspecto, nós temos aí bilhões de imagens de Deus refletidas sobre a face da terra. E a razão aqui, irmãos, é refletirmos a glória de Deus. O simples fato de existirmos, aponta para a existência de um Deus Criador. Refletimos a existência de um Deus Criador. A sua vida reflete a existência de um Deus Criador. Este é o ponto principal da humanidade: conhecer, amar
e mostrar a Deus, revelar a Deus através de sua própria existência. Olha o que diz Isaías 6:3. Os anjos clamam em Isaías 6:3 dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A terra está cheia de milhões de seres humanos que portam a imagem do Criador. E os anjos estão cantando: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Por que então glorificar a Deus? Porque nós refletimos a imagem de Deus. Nós fomos criados para apontarmos para esse Deus Criador. Mas não apenas os seres humanos, a natureza também clama, glorificando a Deus. A natureza também testifica da glória de Deus. Há mais estrelas no universo do que palavras que nós possamos dizer em uma única vida. Que todos os seres humanos pudessem dizer em uma única vida, ou em todos os tempos. Há mais estrelas e planetas no universo. E a Bíblia é clara sobre isso, quando diz: os céus declaram a glória de Deus. Salmo 19, versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus. E se alguém perguntasse para você: pastor, o único planeta que nós conhecemos que é habitado é a Terra. Então, para que Deus fez o universo tão grande, tantos planetas, tantas estrelas, se o único planeta habitado é a Terra? Sabe qual é a resposta bíblica para essa pergunta? Isso não é sobre o ser humano, isso não é sobre nós, isso é sobre Deus, isso é sobre a glória de Deus. Toda a criação existe para apontar a glória de Deus. Nós que fomos feitos à sua imagem e semelhança, existimos para refletirmos a sua glória. Olha só o que diz aí: isso não é sobre nós, é sobre Deus. O universo está declarando a glória de Deus, e a razão pelo qual nós existimos é vermos o universo, vermos a criação, e com isso, nós falarmos assim como muitos falam: não é possível. Existe um Criador, existe uma força superior. Essa força é Deus, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Romanos 1, verso 20 e 21, diz assim: olha só como é impactante a obra da criação e como ela reflete a glória de Deus. Romanos 1, versículos 20 e 21 diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Olha só, atributos invisíveis, o poder de Deus, coisas que nós não podemos enxergar com os olhos humanos, atributos invisíveis. Mas eles são claramente reconhecidos de que forma? Veja o versículo: claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Irmãos, o que esse versículo está dizendo? Que tudo que Deus criou, toda a natureza, todo o universo, o homem, a mulher, tudo que Deus criou, existe para testificar, apontar para a glória de Deus. E por isso, o homem é indesculpável em não reconhecer a mão de um Criador em relação a todas essas belezas que não surgiram por acaso. Foi um ato criador intencional. Percebe isso? É isso que o apóstolo está revelando aqui em Romanos 1, versículos 20 e 21. Mas, queridos, a grande tragédia do universo é que
enquanto os seres humanos foram feitos para glorificar a Deus, todos nós ficamos aquém deste propósito e mudamos a glória de um Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Romanos 1, 23. Irmãos, esse desvio é o que nós chamamos de pecado. Pecado significa, do termo original, simplesmente errar o alvo. Qual foi o alvo de Deus ao nos criar a sua imagem e semelhança? Que nós refletíssemos a sua glória. Quando nós não refletimos a sua glória, quando nós não reconhecemos a sua glória, quando nós não glorificamos o nome do Senhor, nós erramos o alvo, o propósito de nossa criação, a sua imagem e semelhança. Isso é o que é chamado, ou é a essência do que é chamado pecado, errar o alvo. Então nós precisamos entender por que glorificar a Deus. Toda a criação revela a existência de um Deus criador e glorifica esse Deus criador. O homem que foi feito à sua imagem e semelhança, foi feito assim para refletir a imagem desse criador e tributar a ele glória. Por isso, devemos glorificá-lo, porque fomos feitos para este propósito, assim como toda a criação. Mas um segundo ponto a reforçar. Por que glorificar a Deus? Um segundo ponto para reforçarmos esse entendimento. Em especial agora, e especificamente o cristão, aquele que tem Jesus como Senhor da sua vida. Glorificar a Deus para um cristão não é uma opção. É estar no centro do propósito de sua criação e de seu resgate. Se no início fomos criados à imagem e semelhança, e essa imagem foi distorcida pelo pecado, agora nós somos resgatados em Jesus Cristo para glorificarmos a Deus, para termos essa imagem restaurada. Olha o que diz Efésios 1, versículo 11 e 12. Olha o que diz a palavra do Senhor. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, a fim de sermos para louvor da sua glória. Quem? Quem? A fim de sermos para louvor de sua glória. Quem? Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Verso 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Olha, irmãos, que coisa linda, em especial o povo de Deus, o cristão, aquele que creu no evangelho da salvação, tendo crido em Cristo Jesus como Senhor de sua vida, ele é selado com o Espírito da promessa. E em especial nós, temos que louvar ao Senhor. Não é uma opção, é um propósito restaurado. Jesus restaurou o propósito de Deus em nossas vidas. A glória de Deus. Por isso, devemos glorificá-lo. Nós somos resgatados para louvor da sua glória. Que coisa linda, irmãos. Isso é maravilhoso. Amém ou não amém? Isso é maravilhoso demais. Quando nós pensamos no resgate de Jesus Cristo, Ele está restaurando este propósito inicial. Desde o início o ser humano foi criado para a glória de Deus, para refletir a glória de Deus. E quando Jesus nos resgata da morte para a vida, das trevas para a luz, Ele está restaurando esse propósito em nossas vidas. Então, como glorificar a Deus? Agora nós vamos realmente, após essa introdução, esse reforço desses dois pontos, por que glorificar a Deus? Como
glorificar a Deus. E o ponto de partida, irmãos, de como glorificar a Deus, não pode ser outro. Pense comigo e responda aí no chat. Como glorificar a Deus? Ao falarmos em como glorificar a Deus, qual deveria ser a primeira condição a se pensar? Quando falamos em glorificar a Deus, qual deve ser a primeira condição a se pensar? Como eu glorifico a Deus? Qual é a primeira condição? Pensa comigo em alguns instantes. Nós podemos falar muitas coisas, mas tem uma condição que é primária. É o ponto de partida para que a minha vida seja uma vida que glorifica a Deus. Compartilha no chat qual é a sua opinião sobre como glorificar a Deus. Qual é o ponto de partida para que possamos glorificar a Deus? Meus queridos, o ponto de partida para que possamos glorificar a Deus é a nossa posição em Cristo. Não tem outra forma. Este é o ponto de partida. Lembra da definição do que é crescimento espiritual? Estilo de vida alinhado com a nossa posição em Cristo. De nada adianta eu ter um estilo de vida com uma moralidade irrepreensível, uma ética de alto nível, de alta qualidade, se eu não estiver posicionado em Cristo, porque o ponto de partida para glorificarmos a Deus é estarmos em Cristo, é a nossa posição em Cristo. O que diz Efésios 1:13? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Ou seja, a primeira forma de se glorificar a Deus é ter Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Este é o ponto de partida. A imagem de Deus em você precisa ser restaurada para que você tenha condição de glorificar a Deus. E é Jesus quem faz essa obra de restauração, nos trazendo das trevas para a luz, da morte para a vida. Ou seja, meu querido e minha querida, você teve a imagem de Deus restaurada em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Por isso o Pai é o maior interessado no seu crescimento espiritual. Porque você foi restaurado por Deus Filho. Restaurado pelo sangue. Olha o que diz Filipenses 2:9. De 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, todo nome que confessa Jesus Cristo está glorificando a Deus Pai. Isso se dá para a glória de Deus Pai. Então a nossa posição em Cristo é o primeiro ponto de partida para glorificarmos a Deus. É o ponto inicial, o start. Sem isso é impossível, porque sem isso não há o selo da promessa, não há o Espírito Santo que nos capacitará para glorificar a Deus com as nossas vidas. Não basta reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer a grandeza de Deus a partir de toda a criação. Não basta. Agradecê-lo por suas bênçãos do dia a dia não é suficiente. Não é suficiente realizar em nome de Deus ações e obras louváveis do ponto de vista humano, ou dizer palavras que demonstrem devoção a Deus. Antes, é necessário crer no testemunho proveniente da palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Efésios 1:13. E como diz o presbítero Alexandre Sete, Deus é muito bom mesmo, porque é Ele que faz essa obra em nossos corações. É Ele que opera essa obra em nossos corações. E a partir desse agir em Deus, nós temos condições de glorificá-lo, de vivê-lo para a sua glória, de viver para a sua glória. E o Edson coloca muito bem no chat, tendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador de forma verdadeira. Esse é o ponto de partida. Por isso, irmãos, o ser humano em Cristo
tem condições de glorificar a Deus. Está claro? Esse ponto de partida, ele é crucial. Ele é crucial. Deus é glorificado quando confessamos Jesus como o Senhor de nossas vidas. Se você quer dar glória a Deus, o senhorio de Jesus Cristo em sua vida é o ponto de partida. É necessário reconhecer a obra de Deus Filho. É necessário entender essa obra e ter Jesus como Senhor de sua vida. Estando em Cristo, eu terei condições de glorificar a Deus. Estando em Cristo, então a primeira atitude que eu preciso tomar para que a minha vida glorifique ao Senhor, ou seja, o ponto de partida é a obra de Cristo em meu coração. Após isso, a primeira atitude que devemos tomar, que devemos assumir para nós mesmos, é assumir o novo alvo. Essa primeira atitude, que depende totalmente de nós, precisa ser muito bem considerada. Para glorificarmos ao Senhor, precisamos assumir o novo alvo. Pensa comigo. Na vida nós temos muitos alvos, e alguns não têm alvo nenhum. Isso acontece. Verdade ou mentira? Alguns têm muitos alvos e alguns não têm alvo nenhum. Mas quando nós estamos em Cristo, após esta obra de Cristo em nosso coração, estando em Cristo, a primeira atitude que eu preciso ter para glorificar a Deus na minha vida é assumir o novo alvo. Ou seja, o principal alvo da minha vida não é mais conseguir R$1 milhão antes de completar 25 anos de idade. O primeiro alvo na minha vida não é mais ter uma carreira profissional sólida, ter 5 mestrados, vários doutorados. O alvo primário na minha existência não são mais esses. Ou o alvo primário da minha existência não é mais educar os meus filhos e ver os meus netos. Muitas pessoas têm tudo isso como alvos, mas eu preciso assumir um novo alvo. Colocar como alvo prioritário, como alvo pessoal, a glória de Deus na minha vida. Irmãos, isso é importante. Pode parecer simples, mas não é. Isto é importante, assumir um novo alvo. Tem muitos cristãos que estão na igreja, mas ainda não tem como alvo pessoal a glória de Deus em suas vidas. Continuam vivendo as suas vidas como qualquer outra pessoa. O alvo é casar os filhos e ver os netos. O alvo é uma carreira profissional profícua, bem-sucedida. O alvo é passar para a existência com menor dificuldades. Eu preciso assumir um novo alvo. Ele precisa se tornar parte de mim. Precisa se tornar um alvo pessoal, glorificar a Deus em minha vida. Esta é a primeira atitude. Sem essa atitude, não haverá glória a Deus na minha vida. Como glorificar a Deus, irmãos? Estando em Cristo, assumir o novo alvo. Olha o que diz João, capítulo 17, a partir do verso 1. Do verso 1 ao verso 4, Jesus está orando ao Pai e revelando que a obra dele foi consumada. No verso 4, Jesus diz assim: eu te glorifiquei na terra. João 17, verso 1, de 1 a 4, ele está dizendo que ele consumou a sua obra. E no verso 4 ele diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Olha que oração maravilhosa de Jesus. Ele, próximo de sua crucificação, ou de sua ascensão, João 17, ele está orando a Deus, próximo de sua ascensão, de seu afastamento da terra, do retorno para Deus, ele está dizendo: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E ele continua essa oração maravilhosa, esse diálogo com Deus Pai, e lá no versículo 18, João 17, 18, ele diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, Deus Pai enviou Deus Filho ao mundo para quê? Para glorificar a Ele, para cumprir a sua vontade na terra. E aí Jesus diz: também eu os enviei ao mundo. Quem é que Jesus está enviando ao mundo? Meu querido e minha querida, é você
que Jesus Cristo está enviando ao mundo para glorificar Deus Pai. Somos nós, Igreja de Cristo. E eu preciso assumir essa missão de Cristo, essa delegação de Cristo como um alvo particular, como um alvo pessoal, acima de qualquer outro alvo. A glória de Deus Pai na minha caminhada. Assim como Jesus glorificou ao Pai, nós temos como alvo primário e principal glorificar a Deus Pai. O viver do cristão não tem a ver consigo mesmo, mas sim com a glória de Deus Pai. O viver que agora vivo para a glória de Deus Pai. Olha que coisa linda. Isso precisa ser um alvo pessoal. Por isso essa atitude de assumir um novo alvo é importantíssima. Isso precisa se tornar esse alvo principal, particular, meu. Não é do outro, é meu. Meu alvo para com o meu Pai, glorificá-lo com a minha vida. É uma prioridade pessoal, é uma nova prioridade de vida. Quando nascemos de novo em Cristo Jesus, nós que tínhamos vários alvos, adquirimos um alvo que é prioridade principal, a glória de Deus. Em nós e por meio de nós. O meu eu precisa glorificar a Deus. A minha própria glória precisa ser sacrificada para a glória de Deus. Não mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo é quem precisa aparecer na minha vida. E não o meu orgulho, a minha vaidade. Eu preciso colocar Deus acima de todas as coisas na minha vida. E eu preciso estar contente no Senhor. Olha que coisa linda. Ou seja, glorificar a Deus com a própria vida envolve tudo isso, o seu eu, a sua própria glória, colocar tudo acima, colocar Deus acima de todas as coisas na sua caminhada, na sua vida pessoal, estar contente no Senhor. Isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje. Estar contente, aprender a estar contente em Deus, independente das circunstâncias, independente do sucesso ou do fracasso, independente da saúde ou da enfermidade, independente da vida ou da morte, eu preciso estar contente com meu Deus, porque o meu alvo principal é glorificá-lo com a minha vida. Eu preciso estar consciente de que vou sofrer por Ele, por amor a Ele. Sim, irmãos. E aí tudo isso que envolve esse alvo pessoal de viver para a glória de Deus, de assumir um novo alvo. Outra atitude que nós precisamos exercitar. E vocês vão perceber que algumas dessas atitudes nós até exercitamos no dia a dia. Mas mais que exercitar de uma forma acidental, nós precisamos exercitar essas atitudes de forma contundente, perceptível em nossas vidas. Então temos um novo alvo, o alvo primário, glorificar a Deus. Primeira atitude. Segunda atitude, exercitar a fé, irmãos. Olha que coisa linda. Algo que a gente fala tanto, não é? Exercitar a fé. Lembra que eu falei que crescimento espiritual não é uma predisposição teórica, mas é uma disposição prática, para que eu possa crescer espiritualmente e para que eu possa glorificar a Deus com a minha vida, eu preciso ter a atitude de exercitar a fé. A fé precisa ser exercitada. Olha o que diz Romanos 4:20 a respeito da atitude de Abraão. Olha na tela o texto bíblico que diz, Romanos 4:20. Pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus. Quem se fortaleceu pela fé? Abraão. Nós precisamos, irmãos, exercitar a fé. E Abraão estava no momento de que ele foi exigido dele exercitar sua fé em Deus. Você tem vivido momentos que exigem de você que você exercite a sua fé?
Nós precisamos fazer isso, irmãos. Como bem diz aqui, olha só que coisa interessante que o irmão Rubem está colocando. Assim como o arqueiro treina incansavelmente para a sua flecha atingir o alvo, temos que meditar na palavra de Deus incessantemente em busca da santidade, sem a qual não atingiremos o nosso alvo, Cristo. Essa palavra incansavelmente, incessantemente que ele coloca, são palavras cruciais. Presta atenção nisso. Exercitar a fé é algo que nós precisamos exercitar incansavelmente. Como um arqueiro que exercita para acertar o seu alvo. Se no momento em que a sua fé é desafiada, você não a exercita e não se fortalece pela fé para vencer a prova, sua fé não desenvolve. Irmãos, a fé é como um músculo. Quanto mais a exercitamos, mais vamos ficando firmes no Senhor. Mais firmes e inabaláveis no Senhor. E Romanos 4:20 está dizendo que Abraão, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus. Deus é glorificado quando nós confiamos nele. A incredulidade, irmãos, questiona, desonra a glória de Deus. A incredulidade do crente desonra a glória de Deus. O maior problema que nós enfrentamos, o maior desafio que nós enfrentamos para transmitir a glória de Deus ao mundo através de nós, é exatamente isso, que nós temos que transmitir a glória de Deus através de nós. Esse é o maior desafio. Queridos, apresentar Deus ao mundo, o nosso desafio é apresentar esse Deus através de nós mesmos. E quando nós exercitamos a fé, nós estamos dizendo, eu creio em um Deus criador de todas as coisas, em um Deus sustentador da minha vida. Não importa a pandemia, eu creio nesse Deus e vou aguardar no Senhor. Vou fazer tudo o que está ao meu alcance para preservar a minha vida, a minha saúde e a saúde do outro, mas sem perder a convicção nesse Deus que pode todas as coisas. É exatamente isso, irmãos. Exercitar a fé. Nós estamos vivendo um cenário propício para exercitarmos a fé. E as circunstâncias vão nos desafiar de forma prática, real e muitas vezes cruel. Elas vão nos desafiar o tamanho da sua fé, em quem você crê. E quando a nossa vida entra em crise, quando ficamos arrasados, quando desmoronamos, irmãos, todas as pessoas no trabalho ou em casa vão perceber isso. E muitas vezes você vai ouvir assim, uai, você não confia no seu Deus? Cadê o seu Deus? Você já ouviu essa expressão alguma vez? Onde está o seu Deus? Cadê a sua confiança? Exercitar a fé. Nós precisamos nos fortalecer em dias como este, exercitando a fé. A fé em um Deus soberano. A fé em um Deus sustentador. Vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance. Mas vamos confiar e vamos manter a nossa esperança no Senhor. E assim nós vamos nos fortalecendo. E Deus é glorificado quando cremos nele, quando descansamos plenamente, seguros nele. E este momento que nós vivemos é um momento propício para declararmos quem é o nosso Deus. Para demonstrarmos o nosso Deus ao mundo, com esperança, com alegria, com fé. Sem entrar em pânico, medo, desânimo, abatimento. Pelo contrário, sermos instrumentos de encorajamento na vida dos outros. Sermos instrumentos de reverência a Deus e obediência aos preceitos necessários do mundo, por exemplo. Hoje em dia, quantas pessoas estão falando em ir para as ruas e reclamar das limitações que estão sendo impostas por causa do isolamento social? O momento agora, irmãos, é de momento de recolhimento, é momento de buscar a Deus, é momento de preservar a vida, e você preserva a vida do outro, profetizando a sua fé em Deus, declarando que a sua confiança está no Senhor. É assim que nós
testemunhamos a glória de Deus por meio da fé. É assim. Nós vamos encorajar os outros com o nosso testemunho de fé, dando palavras de ânimo, de encorajamento, a paz de famílias, a irmãos enfermos, irmãos enlutados. Ainda que as circunstâncias sejam difíceis, precisamos nos fortalecer pela fé e dar testemunho dessa fé no único Deus. É durante esses desafios e crises, pessoais, familiares ou mundiais, que vamos exercitar a nossa fé. Assim, o mundo verá que Deus é conosco. Como diz o irmão, nosso Deus é o Deus do impossível. E que possamos exercitar a fé e que as pessoas olhem para as nossas vidas e vejam que Cristo é conosco. Nós vamos agir trabalhando, estudando, vivendo, fazendo o nosso melhor, nos recolhendo quando é tempo de recolher, fazendo o nosso melhor, sem perder a fé em Deus. E além disso, declarando essa fé, encorajando os outros a permanecerem firmes em Deus. Você conhece famílias que precisam ser encorajadas nesse momento? Exercite a sua fé a essas famílias. Demonstre e aponte para o seu Deus a essas famílias, por meio da fé. Outra atitude, queridos, que é extremamente importante para glorificarmos a Deus: frutificar. Frutificar. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Por quê? Porque assim o mundo pode ver os resultados de uma vida rendida a Deus. Deus nos plantou e espera frutos de nós. O caráter de Deus está em jogo aos olhos do mundo. E pela frutificação da vida do cristão, nós revelamos o caráter de Deus. O apóstolo João diz em capítulo 15, verso 8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2,9 também afirma, vós, porém, sois raça eleita. Olha que coisa linda, irmãos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? A fim de proclamarmos a virtude daquele que vos chamou das trevas para a luz, para a sua maravilhosa luz. É por isso que estamos aqui, para mostrar, para revelar Deus ao mundo. E nós precisamos frutificar, para que essa revelação seja palpável, seja visível, seja real. Meu querido e minha querida, e esses frutos que Deus quer de nós, são obras internas e obras externas. São as boas obras externas que foram preparadas para que o povo de Deus andasse nela. E são as obras internas. Quando nós vivemos uma vida de boas obras, o mundo vai ver a glória de Deus através de nós. Essas obras internas é a frutificação do fruto do Espírito em nós. As virtudes do Espírito desabrochando e crescendo em nós para apontar para a glória de Deus. Frutos do Espírito, irmãos, como bondade, humildade, compaixão, longanimidade e outros. Caráter transformado. Esta é a obra interna, mas também tem a obra externa que as pessoas vão enxergar. As boas obras. Nós vamos servir ao próximo, ajudar ao próximo sem ver a quem, sem esperar nada em troca. Nós vamos estender a mão ao aflito, nós vamos estender a mão ao carente, nós vamos confortar e consolar os que choram. São obras externas. Tudo isso faz parte deste fruto que precisamos frutificar para a glória de Deus. É uma atitude, não é uma teoria. Outra atitude de extrema importância para que possamos glorificar o Senhor. Como glorificar a Deus? Louvar. Louvando ao Senhor. Louvar é uma atitude. Louvar significa elogio. Salmo 150, verso 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia!
Salmo 150, verso 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Meus queridos, nós podemos louvar a Deus de muitas formas, através de palavras e ações. Cantar não é a única forma de louvar a Deus. Podemos louvar a Deus com palavras, falando, cantando, escrevendo, falando a respeito, testemunhando a respeito do que Deus faz, do que Deus fez. Testemunho é uma forma de louvor a Deus. Com pensamentos, pensando e refletindo nas coisas lá do alto, nutrindo em nossa mente as coisas lá do alto, assim nós louvamos a Deus. Com sentimentos, louvor não é um ato apenas racional. O verdadeiro louvor brota de um coração apaixonado por Deus. Porque quando nós louvamos a Deus, nós nos alegramos, nós nos fortalecemos, nós somos encorajados através daquele momento de louvor. Nós também louvamos a Deus com ações, batendo palmas durante o momento de louvor, tocando instrumentos, mas também louvamos a Deus no nosso dia a dia com ações, vivendo de forma agradável a Deus, fazendo, por exemplo, um bom trabalho. Seja o melhor profissional no seu ramo, assim você está louvando o seu Deus. Assim as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: esse cara é crente mesmo, hein? Profissional excelente, cumpridor dos seus deveres, cumpridor de sua palavra. Está fazendo o quê? Louvores a Deus, elogios a Deus. Esse é crente mesmo. Louvar é uma forma de glorificar a Deus. E nós citamos aqui vários exemplos de como o louvor deve existir na nossa vida. Se você ama a Deus, você pode louvá-lo de forma sincera, porque toda a criação louva ao Senhor, como diz o salmista. Nós vamos para a pausa nesse estudo. Antes de passarmos a pausa e termos um tempo de oração, eu quero citar apenas 3 atitudes que vão nos conduzir de uma forma a glorificar a Deus. Por que eu vou citá-las? Porque uma delas já foi trabalhada em uma mensagem e as outras 2 serão trabalhadas em próximas mensagens. Então eu vou citar aqui 3 atitudes que louvam, que glorificam a Deus. Como glorificar a Deus? Por meio da obediência. No dia 14 de março, nós trabalhamos essa chave do crescimento espiritual, por meio da obediência. Como nós glorificamos a Deus? Por meio da confissão de pecados. Nós vamos ter uma mensagem que vai abordar esse tema. E como nós glorificamos a Deus? Por meio da oração. Também teremos uma mensagem específica que vai tratar sobre esse assunto. Dito isso, que oração é um meio de glorificar a Deus, nós vamos ter uma pausa para orarmos. Eu espero que você tenha compartilhado a sua necessidade de oração, que nós vamos orar por algumas necessidades de oração, nós já oramos por nós mesmos, pela igreja, nós vamos orar agora, irmãos, por um aspecto mais amplo, mais geral, e depois dar sequência a esse estudo. Olha só, nós temos aqui vários pedidos por cura, por saúde. Irmãos, anote esses pedidos, eu farei questão. Meus irmãos aqui estão anotando esses pedidos. Eu farei questão durante a semana estar orando por cada um deles. Mas eu quero te motivar. Anote esses pedidos e ore pelos seus irmãos durante a semana. Orar glorifica a Deus. Nós temos vários pedidos de saúde. A Vani e sua família, a Valéria, a Alessandra Vidal, a Carla Neves, a Valéria, a Sandra, a Solange Noman, Alexandra Moreira, o Rafa, a Soraya, vários pedidos de irmãos que estão colocando aqui motivos de oração. Queridos, eu fico às vezes encafifado, esse é um termo teológico, encafifado. Orar, irmãos, é uma arma tão poderosa, nós desprezamos essa arma tão facilmente. Vamos orar agora? Olha quantos irmãos queridos estão colocando motivos na área de saúde, na área da provisão. Vamos orar por esses motivos de uma forma ampla. E eu te motivo a, durante a semana, orar especificamente por cada um deles. Vamos orar? Para dar sequência à segunda pausa e assim caminharmos para a conclusão.
Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por cada vida, por cada irmão que aqui se encontra. Ó Pai, ainda que virtualmente, meu Deus, nós estamos aqui em torno da Tua palavra, e que o Senhor esteja honrando estas vidas, estes Teus filhos e filhas, estas famílias, e que Teu Espírito Santo esteja imprimindo a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável em nossos corações. Pai, tantos pedidos que estão sendo apresentados diante de Ti nesta manhã, pedidos de oração, emprego, estágio, provisão, saúde. Pai, quantos irmãos enlutados, quantas famílias enlutadas, quantos irmãos que estão lutando pela saúde, não somente pela questão do Covid que está assolando o mundo, mas muitos que já vinham enfrentando problemas de saúde em outras áreas. Pai, que o Senhor esteja colhendo cada uma dessas petições com as Tuas mãos santas e poderosas. Pai, manifesta a Tua glória, manifesta a Tua graça e derrama o Teu poder sobre o Teu povo. Repreende, ó Pai, toda enfermidade na vida dos Teus filhos e Tuas filhas. Todo pedido que aqui foi apresentado, nós colocamos diante do Teu altar, clamando ao Senhor, manifesta o Teu poder, intervenha sobre estas vidas, ó Pai. Vá de encontro àqueles que estão hospitalizados, ministra cura, renovo e restauração. Toca na vida destes queridos que estão pedindo por cura de familiares. Vai de encontro a familiares enfermos. Senhor, levanta do leito do hospital, levanta do leito da enfermidade, traga renovo. Nós cremos no Teu poder e sabemos que o Senhor pode todas as coisas, e clamamos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ministra, Pai, a cura, o renovo, derrama também provisão. Pai, nós sabemos e nós temos acompanhado famílias que têm passado por necessidades, a igreja tem apoiado, a igreja tem suprido, e cremos que esse suprimento vem da parte do Senhor, mas que o Senhor esteja também, ó Pai, abrindo portas de trabalho para quem precisa de trabalho, ó Pai, fazendo multiplicar as economias, as reservas, o dinheirinho que vem à mão, faça multiplicar, ó Pai, porque nesses tempos de pandemia, é tempo de recessão econômica, é tempo de fechamento de negócios. Tem misericórdia. Pai, que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo, que o Senhor tome essas súplicas, essas petições com as Tuas mãos santas e poderosas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, é certo que nesse tempo de pandemia, a igreja tem recorrido e socorrido, melhor dizendo, a igreja tem socorrido algumas famílias, e o dízimo e a oferta da igreja é de grande importância para isso. Quando há mantimento na casa do Senhor, há sustento às famílias. Então você vai ver aí na descrição deste vídeo, informações como você pode transferir o seu dízimo, depositar o seu dízimo na conta da igreja, para que haja mantimento, para que a igreja possa continuar socorrendo famílias necessitadas, para que a igreja possa continuar os seus trabalhos, ainda que de forma diferenciada, mas para que a igreja possa se manter e também sustentar, apoiar as famílias missionárias que são apoiadas pela igreja e socorrer as famílias que estão carecidas. Na tela do seu celular, da sua televisão, apareceu a conta bancária da igreja. Na descrição do vídeo também tem. Não deixe de mandar o seu dízimo, sua oferta, de fazer isso entendendo que há irmãos que precisam contar com a fidelidade do povo de Deus. E a igreja conta com a fidelidade do povo de Deus para continuar expandindo o reino de Deus. Dito isso, meus queridos, vamos dar sequência à segunda parte do estudo. Nós estamos caminhando para o final, apenas mais 4 atitudes de como vamos glorificar a Deus. Atitudes práticas. Glorificar a Deus não é uma questão de teoria, é uma questão de disposição, de fato. Como você pode glorificar a Deus? Proclamar. Proclamar é uma forma de glorificar a Deus. Proclamar o que, irmãos? A palavra de Deus. Quando eu comunico a palavra de Deus, você recebe a mente de Cristo, você recebe a vontade de Deus para a sua vida. Consequentemente, Deus é glorificado por isso. E Ele fala com você, Ele fala comigo através de sua palavra. E quando nós proclamamos a sua palavra,
ele é glorificado. O apóstolo Paulo entendeu isso muito bem. Olha o que ele diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Olha o que o apóstolo está dizendo. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Olha que coisa linda. O que o apóstolo está dizendo? Ele entendeu a urgência da proclamação da palavra de Deus, porque a palavra de Deus proclamada glorifica o nome do Senhor. Então glorifique a Deus proclamando a palavra dele. A palavra de Deus está sendo glorificada neles. De que forma? Eles estavam ouvindo a palavra de Deus, eles estavam se rendendo a Jesus Cristo, e nisso o nome do Senhor estava sendo glorificado. Lembra que nós iniciamos lá no início da mensagem? O ponto de partida para vivermos para a glória de Deus é termos Jesus como Senhor de nossas vidas. E quando nós proclamamos a palavra de Deus, nós estamos proclamando a vontade do Senhor para as nossas vidas. Isso é lindo demais. Você tem total condição de proclamar a palavra de Deus, de testemunhar a vontade de Deus para os seus familiares, para os seus colegas de trabalho. Nesse momento de dificuldades, de desencorajamento, de desânimo, proclame a palavra de Deus. O apóstolo Paulo entendeu muito bem a necessidade de proclamar a palavra de Deus para que ela fosse glorificada. E como um ato seguinte, contínuo a essa atitude de proclamar, uma outra atitude nossa, que vai glorificar o nome do Senhor, é evangelizar. Nós proclamamos a palavra de Deus para fortalecer o irmão, a irmã, para glorificar a Deus com a sua palavra, e nós proclamamos a palavra de Deus com o propósito também de evangelizar aqueles que não conhecem a Cristo. É uma atitude de evangelizar. Com essa atitude, nós glorificamos ao Pai, porque nós estamos exaltando a obra de Deus Filho, e quando as pessoas reconhecem a Jesus Cristo, Deus é glorificado. Evangelismo glorifica a Deus. Olha o que diz Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14, olha que coisa linda e preciosa. Em quem também vós, olha só, em quem também vós, depois que ouvistes o quê? A proclamação da palavra, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da nossa propriedade em louvor da sua glória. Presta atenção, quando nós evangelizamos as pessoas, olha o que está acontecendo, isso é sobrenatural, isso é o poder de Deus, o evangelho é poder de Deus para salvar vidas. O que o apóstolo está dizendo para a igreja? Tendo nele também crido, eu e você, irmãos, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Sabe por que ninguém te toma das mãos de Deus? Sabe por que ninguém te arranca das mãos de Deus? Porque você foi selado com o Espírito da promessa. Isso é maravilhoso. Isso traz para nós paz, tranquilidade na obra de Cristo e não na nossa obra. E esse Espírito Santo, ele funciona em nós como um penhor da nossa herança. Você já penhorou alguma coisa no banco? É exatamente aquilo ali. O Espírito Santo é um penhor de Deus sobre a sua vida. No dia do resgate da sua propriedade, no dia que Deus for te resgatar, Ele vai tomar esse penhor para si. E tudo isso Ele o faz em louvor da sua glória. Irmãos, quando nós evangelizamos, nós estamos trazendo uma garantia para aquele que é evangelizado, de que ele vai receber o penhor do Espírito, e que um dia ele estará na presença de Deus Pai, e tudo isso vai acontecer em louvor da glória de Deus Pai. Evangelizar glorifica a Deus. E nós precisamos entender, quanto mais pessoas se convertem, mais pessoas vão glorificar, mais pessoas vão dar graças a Deus. Isso é lindo. Já teve aquela experiência de ouvir alguém falando assim, eu estava orando pelo meu filho,
há 20 anos, e ele se entregou a Jesus Cristo. Essa pessoa que está dando esse testemunho glorifica a Deus com esse testemunho, e nós que ouvimos, nós também glorificamos a Deus com esse testemunho. Então, evangelizar glorifica a Deus, não só na vida de quem se entrega a Jesus, mas na vida de todos aqueles que estão ao redor dessa pessoa. Olha que impacto, os vários ângulos do resultado da salvação de uma pessoa por meio do evangelismo. Nós glorificamos, as famílias glorificam, e aí o coro de glórias a Deus cresce na igreja de Cristo. Mais pessoas vão render graças a Deus. Porque Deus nos deu uma herança para louvor de sua glória. Você em Cristo tem uma herança para louvor da glória de Deus. Isso é lindo demais. Nós fomos salvos para o louvor da glória do nosso Deus. Este é o propósito. Esta é a razão da nossa restauração em Cristo Jesus. Então, se você realmente quer glorificar a Deus, nós precisamos nos envolver, não apenas em louvar, não apenas em proclamar, mas nós precisamos nos envolver com o evangelismo, para que outros também glorifiquem e exaltem o nome do Senhor. Penúltima atitude para glorificarmos a Deus com as nossas vidas. Como glorificar a Deus? Por meio de santificar. Eu quero nesta manhã, santificação é um tema suficiente para 1 ano de escola bíblica, mas eu vou focar apenas um aspecto da santificação, pureza sexual. Apenas esse aspecto, santificar. Você glorifica a Deus por meio da santificação de sua pureza sexual. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 3. Pois esta é a vontade de Deus. Não é a vontade do pastor Milton, dos pastores, de um crente qualquer. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E aí ele vai ser específico em uma área da santificação. Santificação abrange toda a caminhada humana, mas ele vai ser específico nesse momento. Que vos abstenhais da prostituição. Verso 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios. O gentio na Bíblia é aquele que não é cristão, somente isso, não é um termo pejorativo, é um termo que distingue, assim como nós distinguimos brasileiro de alemão, brasileiro de russo, é um termo que distingue aquele que é cristão daquele que não é, como os gentios, verso 5, que não conhecem a Deus, versículo 7, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Aqui ele está sendo específico sobre a pureza espiritual. Por quê, irmãos? Por quê? Nesse tópico, santificar, nós estamos sendo específicos sobre a pureza sexual. Lembra que eu falei há momentos atrás, que nós recebemos o selo da promessa, que o Espírito de Deus habita em você? Por isso nós estamos sendo específicos com a pureza espiritual, porque você é templo do Espírito Santo. Então, santificar por meio da pureza espiritual. Nós somos exortados por Deus a fugir da impureza sexual. E Ele dá razões nesse versículo. Razões pelas quais a nossa liberdade não pode dar vazão para a libertinagem. Razões pelas quais a liberdade do cristão não pode jamais permitir o pecado sexual em nossas vidas. Primeira razão, porque é a vontade do Pai, não é a vontade da igreja, do pastor, é a vontade de Deus. Segunda razão, porque nós conhecemos ao Pai. O gentio, aquele que não é cristão, não conhece a Deus. Você conhece, nós conhecemos, porque nós conhecemos. Terceira razão, porque o nosso corpo deve honrar a Deus. Nosso corpo deve honrar a Deus. Que ele é templo do Espírito Santo, e eu não posso entregar o templo do Espírito Santo à prostituição. A
a impureza sexual, é templo. Então, meu corpo precisa honrar a Deus. E quarta razão, porque eu e você, meu querido e minha querida, fomos salvos para a santificação. Irmãos, entenda, santificação não é ausência de prazer ou alegria. Santificação é nos afastarmos daquilo que desagrada a Deus, daquilo que não glorifica a Deus. Prazer e alegria, dentro dos limites que glorificam a Deus, são lícitos. Ele está se referindo a prazeres e alegrias ilícitos. O cristão é chamado para se alegrar e ter prazer em Deus, inclusive o prazer sexual, mas dentro do parâmetro estabelecido, um homem, uma mulher, dentro dos laços sagrados do matrimônio. Simples. Santificação não é a ausência de alegria ou de prazer. Santificação é uma atitude de nos separarmos, de nos afastarmos das práticas que não alegram o coração do Senhor, das práticas que afrontam a santidade do Senhor. Especificamente quando o crente comete pecados sexuais, Deus é desonrado, porque o corpo é templo, é casa, é morada do Espírito Santo. Nós somos um com Cristo, nós somos santuário do Espírito. Deus é desonrado, o templo é profanado, e é inaceitável submeter o templo do Espírito Santo ao pecado sexual. A todo e qualquer pecado que se comete no corpo é inaceitável. Temos que fugir das armadilhas do sexo ilícito, como José fugiu da esposa de Potifar. Lembra dessa passagem? A esposa do Potifar tentou seduzir José. Ele saiu correndo, ele fugiu do mal, ele fugiu da aparência do mal, e nós também temos que fazer isso. E Deus será glorificado através da nossa pureza como santuários do Espírito Santo, limpos e em ordem. Olha que coisa linda, não tem nada mais feio do que uma casa bagunçada, um prédio detonado. Já parou para pensar nisso? Esta passagem vai descrever essas razões pelas quais Deus exige de nós pureza sexual. Última atitude, irmãos, que nós vamos meditar nessa manhã, de como dar glória a Deus. Presta atenção nessa, que essa também é algo que às vezes nós ignoramos enquanto igreja. Coisas simples, pequenas. Dar glória a Deus através da unidade. Olha o que o apóstolo fala em Romanos 15:5, irmãos. A unidade do povo de Deus é de extrema importância. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Romanos 15:5. Nós glorificamos a Deus através da unidade do povo de Deus, unidade da igreja. Uma tragédia que tem maculado o testemunho da igreja, irmãos, perante o mundo. É a divisão, é o conflito, é a discórdia, é a confusão. Romanos 15:5 está dizendo, o mesmo sentir de uns para com os outros. O que significa o mesmo sentir? Não deve haver preferência na maneira como tratamos uns aos outros. Quando nós somos parciais em tratar as pessoas, quando nós fazemos acepção de pessoas, nós estamos quebrando o vínculo da unidade. E nós precisamos tratar a todos de forma igual. O amor entre nós tem que ser imparcial. Deus espera isso de nós, para que vivamos em unidade e possamos juntos glorificar ao Senhor. 1 Coríntios 1:10. Olha o que o apóstolo fala sobre isso. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Unidade não quer dizer conformidade. Irmãos, que haja disposição, a mesma disposição mental e o mesmo parecer. Isso não quer dizer conformidade.
unidade em Cristo. Há lugar para pontos de vista diferentes em questões menores, paralelas. Mas nós não podemos desprezar, né, doutrinas cardeais da palavra de Deus. Há lugares para opiniões distintas. Você pode ter uma opinião sobre economia, sobre educação, sobre política, mas isso não pode quebrar a unidade do povo de Deus. Se essas opiniões afastam o povo de Deus, está quebrando a unidade. Entenderam, irmãos? Nós precisamos ter esse discernimento. A unidade do povo de Deus vai glorificar o nome do Senhor, vai demonstrar que aqui o Espírito de Deus reina. E o nosso Deus não é um Deus de confusão. Quando uma pessoa que não tem Jesus vê confusão entre o povo de Deus, ele vai concluir logo de cara: Deus não está nesse negócio, vou passar longe desse povo. Deus quer unidade. Deus quer unidade no meio de seus filhos. E ao invés de fecharmos a porta do nosso grupinho para as pessoas, nós precisamos entender as diferenças, acolher as pessoas como Jesus acolheu, e vivermos unidos em santo temor e reverência a Deus. É isso que a palavra de Deus está falando em Romanos 15, 7. Que nós vamos glorificar ao Senhor dessa forma. E Deus é glorificado através dessa unidade. Queridos irmãos, com estas atitudes, às vezes algumas dessas você percebeu na sua vida. Mas essas atitudes nós vamos glorificar a Deus. E por que é possível glorificar a Deus? Porque você tem o Espírito da promessa. Você tem o Espírito Santo. Por isso é possível glorificarmos a Deus. Essas atitudes, elas podem acontecer esporadicamente no seu estilo de vida. Mas elas precisam se tornar atitudes palpáveis, concretas em nossa vida. Atitudes contundentes em nosso viver diário. Essas atitudes precisam ser perceptíveis em nosso dia a dia. E assim, meus queridos, nós vamos glorificando ao nosso Deus. E como resultado final de tudo isso, você será a pessoa beneficiada. Que não tem nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. E sabe qual é o motivo pelo qual você foi feito? Você foi feito para glorificar a Deus. Olha o que diz João 15, 11, para encerrarmos. Como resultado final, teremos alegria. O próprio Jesus diz: tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. A vontade de Deus para você é que a sua alegria seja completa. Como é que a nossa alegria se torna completa? Quando a alegria do Senhor está sobre nós. E quando é que nós alegramos o Senhor? Quando nós o glorificamos. Irmãos, o objetivo inicial, não vou falar que o objetivo final do homem, mas o objetivo inicial do homem é glorificar a Deus. E nós vimos aqui, neste estudo, várias atitudes pelas quais podemos glorificar a Deus no nosso dia a dia. Tudo isso nos manterá no centro da razão de nossa existência. Você quer se manter no centro da razão da sua existência? Glorifique a Deus com a sua vida. Quando vivemos para glorificar a Ele, Ele responde a nós, nos dando alegria. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. João 15, 11. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. A vontade do Pai é que a alegria dele, a alegria completa esteja sobre nós. O alvo supremo do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, se alegrar nele para sempre. Uma chave muito antiga para o crescimento espiritual, mas uma chave que continua abrindo todas as portas para o nosso crescimento. Eu e você precisamos fazer uso desta chave bendita, glorificar a Deus com as nossas vidas. Essas atitudes precisam ser atitudes cada vez mais perceptíveis em nós, cada vez mais palpáveis em nosso estilo de vida. E assim,
teremos o gozo completo de Cristo em nós. Amém, queridos?